Ok, senhores, professor Riane aqui na área mais uma vez para tratar de circuitos de corrente contínua. Vamos juntos aqui dar sequência com a turma do primeiro Eletromecânica do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, aqui do campus Juiz de Fora, para dar sequência aos nossos estudos aqui, aprendendo a técnica de análise de circuitos elétricos pelo método das tensões dos nós, ou tensões nodais, né? Alguns têm vários nomes que vocês vão perceber nos livros, né? O fato é, nós vamos aqui aprender a estudar as ferramentas necessárias para analisar um circuito, para descobrir, no final das contas, quais são as tensões de cada nó do circuito. Com isso, calculado, definido, né, identificado, a gente consegue determinar as demais grandezas, qualquer grandeza que eu queira trabalhar ali no meu circuito. Bacana? Então, para a gente começar aqui o nosso estudo da aula de hoje a ideia não é voltar à teoria, né? Nós vamos aí resolver alguns exercícios para treinar a técnica, né? Experimentar mais a nossa técnica para ficar craque aí nesse método. Bacana? Então vamos lá. Um breve resumão aí do que é, né? Quais são os passos. Coloquei aqui 5 passos primordiais, né? Fundamentais para analisar um circuito pelo método das tensões dos nós. Quais seriam eles? O primeiro passo, óbvio, identificar o número dos nós. Então, bater o olho no circuito, isso vale para a malha também, né? Eu vou olhar um circuito, bate o olho e identifica qual que é o número mínimo de correntes de malha necessários para resolver aquele circuito, qual é o número mínimo de nós, de tensões nodais que serão necessárias eu calcular para resolver aquele circuito. A gente vai ter uma ideia, né, se é melhor partir por malha ou por nó, né, fazendo esse breve exercício aí de identificação do número de correntes de malha, número de nós, você vai perceber qual que é mais vantajoso para você seguir adiante. Então, primeiro passo, identifica o número dos nós. Segundo passo, tem que definir o nó de referência, a terra, a massa, o ground, o zero, né? Então você vai definir qual que é a sua referência e todas as tensões dos nós que você calcular, né, vai estar em relação a essa referência, né? O que importa para nós é a DDP, diferença de potencial. Portanto, se eu calcular que a tensão em um determinado nó vale 5 volts, significa que ela está 5 volts a mais do que a sua referência, do nó que você definiu de referência, ou de terra, ou de ground, ou de zero. Ok? Terceiro passo, definir agora as correntes dos nós, se elas estão entrando no nó ou estão saindo do nó. E escrever aqui a LKC para cada nó, né? Exceto, óbvio, para o nó de referência. O nó de referência está resolvido, ele é zero, pronto. Né? Menos uma equação aí para você resolver. O nó de referência vale zero. Os demais nós, você vai ter que definir as correntes que estão chegando, saindo, uma chegando, outra sai, e escrever a lei de Kirchhoff, né? Das correntes para cada nó. Beleza? Quarto passo, eu vou expressar agora a somatória das correntes que estão chegando em determinado nó em função das tensões de nó. Ou seja, cada corrente que chega ou que sai de um nó, eu posso reescrever utilizando a lei de Ohm. Né? Ou seja, pela lei de Ohm, I é igual a DDP, lembra? VA menos 0, VA menos VB, DDP entre dois nós, dividido pela resistência daquele ramo que você está expressando ali, a corrente daquele ramo que você está expressando. Né? Então, se eu vou analisar a corrente que está chegando no nó através de um determinado ramo, vai ser a diferença de potencial deste ramo, a tensão do nó, menos a tensão do outro nó ao qual esse ramo está conectado, né? Dividido pela resistência do ramo. Eu posso escrever corrente como sendo tensão por ohm, volts por ohm, é ampere. Né? Então, eu vou escrever dessa forma, para aqui em cima eu ter a tensão do nó A, VA, VB, VC, que são as tensões que eu quero identificar. Bacana? Show, né? Por fim, eu vou cair no sistema linear, se for mais, né, de duas equações, duas incógnitas, sistema linear de 2 equações, 3 equações, 4 equações, ou apenas de uma equação. Né? Se eu tiver um nó de referência e um nó que eu não conheço o valor, se tiver só apenas 2 nós no meu circuito, sendo um de referência, o outro eu vou determinar através de uma única equação. Uma equaçãozinha aí mole de primeiro grau. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Fizemos aqui, demos as explicações, chegamos a fazer o exemplo número 1, fizemos uma alternativa de solução do exemplo 1, né? Colocamos aqui uma comparação entre o método, a técnica
chique, né? Falar técnica de correntes de malha, técnica de tensões dos nós. Né? Fala isso aí na sua família, na sua casa, aí, né? No seu trabalho. Fala com a sua esposa, faz um galanteio, fala para a sogra. Quem sabe ela vai te achar um pouco mais inteligente do que você realmente é. Né? Bom, bacana. Gasta aí estudando umas técnicas avançadas de solução de circuitos elétricos. Né? Estou cada vez mais enchendo a minha mala de ferramentas com técnicas matemáticas sofisticadíssimas, né? Tem que, igual o Chapolin, né? Sofisticadíssimas. Acho que era o Chaves, Chapolin, falava isso. Tem que fazer aí, faz uma propaganda aí bacana, né? E aí, independente se é por malha ou por nó, né? O pau vai quebrar aí, né? Opa, deixa eu voltar aqui a tela. Vai sair, igual eu comentei, tiro e bomba para tudo enquanto é lado, não tem jeito, né? Essa vai ser necessário gastar um pouco de matemática para poder resolver tanto por malha quanto por nó, beleza? Agora, meninos, opa, o que nós fizemos? Fizemos o exemplo 1, né? Portanto, então, na aula passada, vamos começar a fazer aqui o exemplo 2. Quem já deixei a solução dos slides lá no Siga, talvez até alguns dos senhores já tenham até visto a solução, identificado, né? Conseguido resolver por conta própria. Isso é muito bom, né? Vocês têm que procurar, buscar a mesma informação aí. Show, pessoal? Bacana? Então, vamos lá. O exemplo 2. Olha o que eu tenho no exemplo 2. A princípio, também eu teria aqui duas malhas, sendo que eu tenho aqui uma corrente, uma fonte de corrente. Essa talvez seja a novidade em relação ao exemplo 1, né? Tenho aqui uma fonte de corrente, uma fonte de tensão e as resistências aqui, tranquilo, sem nada demais, né? Como é que começaria a resolver isso daí? Primeiro por malha. Como é que a gente iria resolver isso por malha, né? Esse exemplo exatamente está resolvido lá nos slides de malha, então não vou perder tempo aqui comentando, mas quando a gente tem uma fonte de corrente, a gente já sabe que eu ganhei uma malha de presente, né? Porque é uma equação a menos, porque se eu traçar apenas uma corrente de malha passando pela fonte de corrente, eu consigo já resolver, a corrente daquela malha vai ser exatamente igual à própria fonte de corrente, então fica fácil. E aqui eu vou ter um nó que eu desconheço e o nó aqui de baixo que vai ser minha referência. Olha lá, olha o meu ground aparecendo aqui, ó. Meu nó de referência e a tensão VB nesse ponto, nesse outro ponto de conexão, de bifurcação, né, de cruzamento aqui, sendo a tensão do nó ao qual eu quero calcular. Tá? Então aqui daria uma equação de malha, uma equação de nó. Tanto faz. Aí é questão de afinidade. Esse é um típico exemplo aí que você pode escolher. O método, o trabalho matemático, digamos assim, vai ser muito parecido. É uma equação para malha, uma equação para nó. Enfim, né, fica a seu critério ver qual que você se identifica mais. Beleza? Bom, primeiro passo nós já fizemos, identificamos os nós. O segundo passo, colocamos o nó de referência. Agora nós já identificamos as correntes que estão chegando ou saindo do nó. Né? E aí eu pauso e falo, vocês podem perguntar, professor, por que você colocou o I1 aqui saindo do nó, o I3 chegando e o I2 chegando? O I2 chega, o I3 chega e o I1 sai, né? Eu arbitrei, escolhi, chutei, né? Eu quis assim, foi minha vontade fazer isso. A sua vontade pode ser diferente, não faz nenhuma diferença, desde que você seja fiel às suas convicções. Né? Se colocou entrando, a corrente é positiva, se colocou saindo, a corrente é negativa. Coloquei entrando em azul, vermelho saindo. Né? Tudo que sai da conta está no vermelho, lembra? Tudo que entra na conta está no azul. Recebi, estou no azul. Paguei, fiquei no vermelho. Okay? Saiu, fiquei no vermelho. Então, olha só, eu coloquei aqui, meninos. E por que eu fiz coloquei 2 e 3 chegando e 1 saindo? Tem alguma explicação? Poderia não ter. Nesse caso aqui, até há algum senso, né? Alguma lógica, porque, primeiro, que a fonte de corrente aqui de 5 amperes, olha, ela está jogando corrente para cima. Então, eu coloquei o I2 no mesmo sentido da fonte de corrente. É obrigado a fazer isso? Não. Você pode colocar o I2 para baixo, contrário à fonte de corrente. Só que na hora de você substituir o I2 na equação, o I2 vai ter que ser igual a menos 5. Ok? Eu coloquei aqui, e costumo colocar, tá, pessoal? A corrente que eu vou escolher I2 aqui, que está chegando no nó VB,
no mesmo sentido da fonte de corrente para evitar aí uma troca de sinal, algum problema de sinal. Se eu coloquei no mesmo sentido, vai ser mais 5 amperes. Okay? Se eu colocar no sentido contrário, menos 5 amperes. O I1 está saindo aqui, passando por esses dois resistores, voltando, né? A corrente passa por eles, volta por aqui, a princípio. E a corrente I3, como eu vi uma fonte de tensão aqui, eu coloquei que ela está saindo da fonte de tensão, chegando no nó VB. Então, o que eu pensei? O que você poderia pensar? Ora, a corrente sai da fonte VA, chega no nó VB. A corrente sai da fonte de corrente, chega no nó VB, se somam e vai aqui para a resistência R1 e R2. É uma análise razoável, né? Nós vamos ver se nós acertamos esse entendimento ou não, tá? Então, dessa forma eu coloquei as correntes I1, I2 e I3, né? Duas chegando e uma saindo, eu tenho que ser fiel às minhas convicções. Bacana? Então, como é que fica isso? I1 está saindo, menos I1. I2 e I3 estão chegando, mais I2, mais I3. Tudo isso tem o prazer de ser igual a zero. Ou seja, menos I1 que está saindo, mais I2, mais I3 que estão chegando no nó, somados, tudo isso somado, tem que ser igual a zero. Zero. Ok? Beleza. Vou continuar aqui então. Como é que eu escrevo a corrente I1 da forma da lei de Ohm? Que forma da primeira lei de Ohm? Volts dividido por ohms é igual a corrente. V igual a R vezes I, de modo que o I é V, passo o R dividindo. I, V sobre R. Então, o I1 vai ser a diferença de potencial que eu tenho. Qual a diferença de potencial? Do VB. Esses dois resistores estão em série. Ó. Poderia até somá-los e trabalhar com um único resistor equivalente, mas não precisa, é desnecessário. VB menos o zero ao outro nó, que isso aqui é um ramo. Ó. Então, as correntes que eu analiso, vale a dica aí para vocês também, a corrente que eu analiso é as correntes dos ramos. Né? Então, aqui, ó, VB, o outro nó do ramo é aqui, ó, o ground. VB menos zero, dividido por R2 mais R1, porque a somatória, os dois estão em série. Né? Se vocês se recordam, quando eu tenho resistores conectados em série, o equivalente dos resistores é a soma dos dois. Né? Então, olha só, VB menos zero dividido por essa soma de resistências, show, negativo porque é menos I1, ok? E o I2, mais I2. Professor, por que o I2, você não abriu o I2 aqui da forma da primeira lei de Ohm, né? Volts sobre ohms? Porque o I2 foi dado pela fonte de corrente. Lá na malha, eu elimino uma equação inteira com isso. Aqui no nó, não é bem assim. Eu elimino essa continha aqui, porque eu já sei que essa continha vai dar o próprio I2, que é 5 amperes. Se eu pegar essa tensão pela resistência, que nem tem resistência nesse ramo, né? Mas assim, esse trabalho está pronto porque eu sei que aqui é 5 amperes. O I2, repeti ele aqui, e aqui eu coloquei 5. Ó. I2, repeti, eu coloquei os 5. Então, a corrente que chega por esse aqui é um ramo conectado entre VB e ground. A corrente que chega aqui, ó, é o próprio I2. Entenderam? É o próprio 5 amperes. Beleza? E por fim eu tenho o I3. Ora, aqui é VA, aqui é 0. 0, chega aqui é VA, que é 18 volts. Então vai ser o quê? VA, a corrente está chegando. Se a corrente está chegando no nó, porque eu assumi que esse potencial VA é maior do que o potencial VB, para a corrente fluir nesse sentido. A corrente flui no sentido de maior potencial para o menor potencial. Então, se eu coloquei que a corrente está fluindo nesse sentido, entrando no nó VB, eu tenho que colocar VA menos VB. Se eu colocasse que a corrente estava saindo do nó VB, se ela estivesse saindo, seria VB menos VA. Consegue entender? Tá? Então, aqui fica claro, que fique claro, é VA menos VB, eu coloquei corrente entrando do nó. Aqui foi VB menos zero, eu coloquei a corrente saindo do nó. E aqui é a própria fonte de corrente chegando, que é o repetir o I2, que vai ser 5 amperes. Show? VA, menos VB dividido por R3. Tudo isso igual a zero. Agora, resta-nos fazer contas matemáticas, contas algébricas aí. Né? R2 mais R1 vai ser igual a 5 ohms. VB sobre 5, o I2 vale 5, o VA vale 18 volts,
o VB eu não sei, e o R3 vale 2 ohms. Tudo isso é igual a zero. Vou fazer as contas, né? 18 dividido por 2 aqui, isso aqui vai dar 9. Isso aqui vai ser menos VB sobre 2. Vou separar o VB aqui. Aqui eu tirei o MMC entre VB sobre 5 e VB sobre 2. Que o MMC entre 5 e 2 é 10. 10 dividido por 5 é igual a 2 VB. 10 dividido por 2 é igual a 5 menos 5 VB aqui, ó. Mais 5 mais 9 igual a 0. Ok? Aqui eu vou ter que isso aqui, menos 2 VB com menos 5 VB é menos 7 VB. Menos 7 VB dividido por 10, passo para o outro lado, fica positivo. E 5 com 9 dá 14. Ok? E daí eu tiro, vou passar o 10 multiplicando e o 7 dividindo. Passei o 10 multiplicando, o 7 dividindo. Cheguei à conclusão que a tensão nesse nó é igual a 20 volts. Beleza? E aí agora eu passo para o próximo passo, que é calcular as correntes nos ramos que eu desejar. As correntes nos trechos do circuito que forem interessantes. Aqui eu vou calcular para todos, né, já que nós estamos treinando aqui. Quanto que vale a corrente I1? Ó, o I1 está aqui, né? É VB ao VB aqui menos 0, que é o próprio VB ao VB menos 0, dividido por 1 mais 4 ohms, que é 5. Isso daqui, né? Então, VB menos 0, VB deu 20. 20 menos 0 é 20, dividido por 5, 4 amperes. Tem 4 amperes saindo para cá. Ora, tem 5 chegando. Isso é inviolável. Não tem jeito. Fonte de corrente determina a corrente que está passando nesse ramo. Chega 5. Sai 4. Opa, chegou 5. Saiu 4. Chegou 5, saiu 4. Soltou 1. Esse 1 tem que sair para o outro lado. Então, esse 1 só pode sair para cá. Mas eu falei que está chegando a corrente. Então, eu já sei que o I3 vai dar negativo. Porque chega 5 no VB, sai 4. O outro 1 ampere dos 5 que chegou tem que vir para esse lado. Né? Então, o I3, o que vai ser? Como é que eu calculei o V3 aqui? Ó? VA menos VB sobre R3. Substituo aqui. VA é 18, VB é 20, dividido por 2 ohms. Vou usar a mesma expressão que você usou aqui, você traz para cá para calcular agora. Aqui eu não sabia quanto que valia o VB. Agora eu calculei o VB, eu sei, ó. 18 menos VB é 18 menos 20. O VB vale 20. Então eu pego esse pedaço, trago para cá, cheguei que é menos 1 ampere. Ó, bateu bacaninha, hein? Em cima da pinta. Ou seja, chega 5, sai 4, sai 1. Mas o I3 eu coloquei chegando, como na vera, na real, está saindo 1, significa dizer que o que você calcular para o I3 é menos 1. Né? Chegar a menos 1 é a mesma coisa que sair mais 1. Olha que interessante. Viram só que bacana? Legal, né? Professor, eu estou com uma dificuldade de entender como é que essa corrente sai, entra na fonte e volta aqui na fonte de corrente. 4 amperes faz esse caminho e 1 ampere, né? Aqui só chega 4, chega 1. Vira 5, 5 chega no 9EB, 4 para um lado, 1 para o outro. Esse 1 atravessa a fonte aqui e volta para cá. Não é isso? Eu estou com dificuldade de entender como é que essa corrente entra na fonte de tensão. Né? Para ela entrar na fonte de tensão, significa dizer que o VB ele tem que estar maior do que o VA. A corrente ela sempre flui, eu comentei isso agora há pouco, do maior potencial para o menor potencial. Então o VB tem que ser maior do que o VA para a corrente fluir do VB para o VA. Será que é? De fato é. Ó. Nós vimos que o VB vale 20 volts, o VA vale 18. Então esse potencial aqui desse nó é maior do que o VA. Esse potencial do VB é maior do que o VA. Então a corrente sai do VB e vai para o VA. Quantos volts que ele é maior? 2 volts maior que o VA. Então eu tenho VB 20, VA 18, 2 volts de diferença. Esses 2 volts estão aplicados sobre o R3, que vai dar 2 volts por 2 ohms, 1 ampere. Vai ter 1 ampere circulando do VB em direção ao VA, entrando na fonte de tensão. É possível isso, né? Entrar uma corrente no positivo da fonte de tensão? Sim. Olha os carregadores de celular, né? Carregadores de bateria de celular, carregadores de bateria de computador, de notebook, né? O que a fonte faz? Ela joga uma tensão acima da tensão da sua bateria para poder carregar a sua bateria. Então, uma bateria, uma fonte de tensão,
nem sempre ela está fornecendo corrente para o circuito. Ela pode receber corrente do circuito se a tensão a qual ela está conectada é maior do que a tensão da própria fonte. Entenderam? Então, nesse caso aqui, eu conectei uma fonte de tensão. Inicialmente eu achei que ela estava fornecendo corrente para o circuito. Fui enganado. Na verdade, ela está recebendo corrente do circuito, porque aqui o nó VB tem 20 volts. Se o VB tivesse, por exemplo, 15 volts, aqui eu tenho 18. Aqui eu tivesse 15, o I3 realmente estaria fluindo da fonte VA para o VB. Porque aqui estaria 15 com 18. Aqui estaria 3 volts acima do VB. Mas é o contrário, né? O VB está maior do que o VA. Então, a fonte de tensão, se ela encontrar alguém que está mais necessitado que ela entrega corrente, entrega carga. Agora, se ela encontrar alguém que está mais bonado que ela, está no potencial superior ao dela, ela recebe carga dessa fonte, desse nó, seja lá de qual ponto do circuito está conectado. Tá? Então, se ela encontrar alguém pior que ela entrega. Se ela encontrar um potencial maior que ela recebe e vai ali se carregando. Entendeu? É o que acontece com o processo da bateria de um celular. A gente usa a bateria do celular, ela vai caindo a tensão, vai sendo consumida a carga da bateria, até que a gente liga no mesmo celular um carregador, que joga uma tensão ligeiramente acima da bateria. E aí ela começa a encher de carga, começa a carregar, entrar corrente ali na bateria do celular. Entendeu? É só um exemplo aí, né, de como é que esse circuito funcionaria. Ok, senhores? Bacana, né? Muita informação aí. Apesar de ser um exemplo simples, né? Tem bastante informação envolvida. Olha o exemplo 3. O exemplo 3 aí é uma mata, né, pessoal? Chama atenção aí que eu posso resolvê-lo por malha, por nó. Daria aqui 2 malhas, vai dar um nó, né? Aqui um nó. E eu ainda posso resolver pelo método raiz. Qual que é isso? Que método é esse? Eu tenho uma fonte só. Isso ajuda bastante. Eu posso somar esses dois em série, fazer um paralelo com R2, depois somar em série o resultado. O primeiro equivalente está aqui, faço um segundo equivalente aqui, um terceiro equivalente, vou ter o REC 1, REC 2, REC 3, uma fonte com REC 3, descubro a corrente total do circuito. Vou descobrir a corrente total do circuito. Faço um divisor de corrente aqui, lembra do divisor de corrente? Determino quanto que vale a corrente nesse ramo. Aí eu posso descobrir a tensão nesse nó multiplicando a corrente desse ramo pelo R2. Ou seja, eu consigo resolver esse circuito na unha, que a gente fala. Da forma raiz, como a gente fala. Né? Ou então eu posso usar as minhas estratégias técnicas sofisticadíssimas de malha e nó para resolver também. Malha, nesse caso é meio assim, meio complicado, né? Perdoa a expressão. É meio complicado porque talvez vai dar 2 malhas aí, né? 2 equações, 2 incógnitas, tal, sistema linear. Nó é um nozinho só. Então não dá nó na sua cabeça aí não. Um nó só, escreva a equação do nó, resolva o sistema. Vamos ver se é assim? Ou vou pelo método da raiz, da unha. Vou fazer o seguinte, um desafio aqui agora, né? Eu vou fazer aqui pelo método dos nós. Não tem um slide pronto aqui da solução pelo método raiz. Se tivesse no quadro a gente fazia rapidinho, né? Mas eu vou deixar como desafio aí vocês fazerem essa solução desse exercício via método raiz na unha e comentar comigo na nossa próxima aula síncrona, segunda-feira. Pode ser? Comentar quem conseguiu, quem não conseguiu, qual teve dúvida, conseguiu descobrir as correntes em todos os ramos pelo método raiz, a tensão no nó VB pelo método raiz, teve dificuldade, foi mais fácil do que por nó, do que por malha, né? Façam aí os comentários. Desafio lançado, portanto, para vocês resolverem esse circuitinho. Resolver esse circuitinho pelo método tradicional, fazendo resistências equivalentes, achando corrente que sai da fonte, divisor de corrente, por aí vai. Ok? Bom, bora lá. Aqui eu não coloquei as correntes todas saindo do nó ainda não. Eu ainda coloquei uma corrente entrando no nó, porque a princípio só tem uma fonte, então a corrente tem que sair dela. O I1 eu acho que acertei, não é possível que eu vou errar o sentido do I1, né? Quando eu falo errar, pessoal, no sentido assim, né? De chutar para errar o sentido. Porque matematicamente eu vou achar o valor correto negativo, bacaninha, tá? Não é errar de errar o exercício, não. É errar de chutar errado o sentido, mas matematicamente vai estar perfeito. O I1 tem que sair da fonte e chegar no nó. Aqui é carga, então vai descer. Aqui é carga, então vai descer também. Né? Então, aqui eu acho que eu vou... Pelo que eu estou vendo, as 3 correntes que eu calcular aqui, I1, I2 e I3, o resultado delas em ampere, vão ser todos eles positivos. Vamos ver?
Portanto, aqui, ó, chegou no nó mais I1, saiu do nó menos I2, saiu do nó menos I3. Tá ficando fácil. Como é que eu escrevo I1 na forma da lei de Ohm? I2, lei de Ohm, I3, lei de Ohm. Como? Mais I1. VB menos VA dividido por R1. E, ó, eu tô tão acostumado a fazer corrente saindo do nó, sai tudo, igual eu comentei na última aula, né? Que quando entra uma corrente, eu acabo explicando errado. Eu coloquei o I1 entrando, né? A partir do exemplo 4, eu acho, 4 ou 5, eu faço sempre saindo, na maior parte das vezes. Aí, para não ter sempre começando do VB menos VA, VB menos 0. Aqui, como eu coloquei o I1 entrando, então eu tenho que pegar VA menos VB. E nunca VB menos VA. Se a corrente entra no nó, é o VA menos VB. Ok? VA menos VB por R1 menos I2. O I2 é quem? O I2 é VB menos 0 dividido por R2. VB menos 0 dividido por R2. E o I3? VB menos 0 dividido pela soma desses dois que estão conectados em série. Serial. Serial. Né? VB menos 0 dividido por R3 e R4. Viram só que legal? Tudo isso, né, tem um enorme prazer de ser igual a 0. Então, o VA vale 1 voltzinho só. Menos VB dividido por 1. O VB, não sei, vou calcular. O R2 vale 2 ohms. O R3 e o R4 vale 1 e 1, que somados aqui vão dar 2. Então, vou ter essa galera aqui, ó, né? Vou tirar o MMC aqui, 2. Aqui vai ficar menos 2VB que está aqui. Menos VB, menos VB. Vai dar menos 4VB dividido por 2. Que vai passar lá para o outro lado, né? E aí, ou passa simplesmente esse 2 multiplicando por 0 que dá 0. De modo que eu vou ter aqui ou 2 por 2 menos 4VB dividido por 2. Ou passo 2 para lá multiplicando por 0 e some. Vai ter aqui, então, menos 4VB passa para lá como mais 4VB é igual a 2. Mais 4VB igual a 2. Ou menos 2, né? 2VB é igual a 2. A 1, perdão. Ih, gente, molou tudo aqui, ó. Se eu quiser manter esse 2, fica menos 4VB por 2, que vai dar 4 dividido por 2 dá 2, né? Menos 2VB. E o 2 dividido por 2, que é 1. Né? Então, eu vou chegar aqui, vocês vão chegar 4VB igual a 2 ou 2VB igual a 1. Tanto faz. Né? De modo que o VB vai dar meio volt. Olha, beleza? Meio volt. Perceba que a tensão nesse nó é menor do que a tensão da fonte. Então, a corrente realmente flui nesse sentido. Olha lá, o I1, né, vai ser 1 volt menos meio, que vale o VB, dividido por 1. Aqui peguei essa expressão que é essa, trouxe para cá. Agora com VB conhecido, que vale meio volt. Beleza? Achei meio ampere, sai meio ampere da fonte. Esse meio ampere vai se dividir aqui. Só que na hora dele se dividir, eu tenho 2 ohms nesse ramo e tenho o equivalente a 2 ohms nesse ramo também. Então, eu tenho 2 ramos com a mesma resistência. Então, a corrente vai se dividir de forma igual. Já que a dificuldade é a mesma nos 2 ramos, nas 2 descidas, ela vai se dividir de forma igual. Se eu chega a meio e ela vai se dividir de forma igual, eu já sei que vai dar 0,25 em um ramo, 0,25 em outro ramo. Né? Será que é? Ao VB menos 0 é o próprio VB, meio volt, dividido por 2 ohms, 0,25. Mesma coisa aqui, ó, meio volt dividido por 1 mais 1, que vai dar 0,25 amperes. Todas as correntes positivas aqui, ó, porque eu acertei o sentido de todas, né? Não chutei, não arbitrei nenhum sentido contrário. Então, deu tudo positivo. Realmente sai meio ampere da fonte, desce 0,25 por aqui, retorna para a fonte, desce 0,25 por aqui, se une ao I2 mais 0,25, volta a ser meio ampere e volta aqui para o VA. Viram? Tentem identificar por onde estão passando as correntes, né? Que nesse ponto aqui, se eu colocar um perímetro aqui, tem 0,25. Aqui tem 0,25. Aqui já tem a soma dos dois, que voltou a ser meio. Então, chega meio na fonte, sai meio ampere da fonte. Né? Legal, né? Bacana, pessoal? Esse é o exemplo 3.
Nós temos o exemplo 4, acho que eu vou deixar para a próxima aula a gente trabalhar esse exemplo 4 aí. A gente termina, né? A gente faz, para não estender demais essa semana, sei que já é um conteúdo bem puxado, né? Eu vou deixar o exemplo 4, o 5, o 6 e o 7 para a semana que vem. A gente trabalha esses quatro exercícios na próxima semana, tá? Tentem fazer durante o final de semana o 4, 5, 6, o 7, para chegar na semana que vem afiado já, com dúvidas, para tirar as dúvidas e a gente conseguir aí prosseguir na nossa disciplina. Ok, senhores? Bom, o que nós tínhamos para essa pequena, rápida videoaula hoje era treinar um pouco, né, tentar explorar os conceitos utilizando a técnica das tensões dos nós para a solução de circuitos. Fiquem todos aí, né, com a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus. Até a nossa próxima aula, beleza? Até logo!